Muito bom dia, pessoal. Todos me ouvem bem? Se eu tirar o microfone, melhora ou piora? Graças a Deus. Então, assim será, com o microfone. Eu odeio microfone. Mas tudo bem. Vamos seguir. Bom, eu não sei vocês, mas o que eu tenho visto por aí é que é uma explosão de complexidade em vários níveis e que afetam empresas de todos os tamanhos, sobretudo as pequenas e médias empresas. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, um pouquinho com vocês, trocar um pouquinho da minha experiência e iniciar o dia com essa reflexão, quais são as consequências, quais são as tendências de mercado, quais são as possibilidades de soluções que podem fazer frente a esses desafios. Pequena e média empresa enfrentam, e aí a primeira observação para vocês, não importa o tamanho da empresa, principalmente a pequena e média, ela sofre os mesmos desafios de tecnologia e inovação que qualquer empresa de grande porte. A grande diferença é a capacidade de investimento, que muitas vezes, para a pequena e média empresa, ela é bastante limitada. Uma outra característica que essa explosão de complexidade tem trazido é que as empresas precisam ser responsivas dentro das suas cadeias produtivas. Você sabe que parte do elo à sua empresa pertence? Você sabe em que momento do elo da cadeia produtiva você está inserido? Qual é a sua importância relativa em relação aos demais elos da cadeia produtiva? E, por último, as pequenas e médias empresas precisam fazer um esforço um pouquinho maior para começar a jornada da digitalização no sentido de utilizar da melhor forma possível os recursos tecnológicos disponíveis para obterem vantagens sobre as empresas que ainda não abriram os olhos para essa questão. Meu nome é Marco Antônio Batista, eu sou diretor de desenvolvimento de canais dentro da Siemens. Por um acaso, uma das tecnologias que será discutida aqui hoje, eu tenho muita alegria e muita satisfação em dizer, fui corresponsável pela introdução desse produto em 1998, portanto, este ano completam 25 anos que a tecnologia PS, essa que alguns clientes vão reportar, sua experiência veio para o Brasil. Eu não sei se vocês têm uma câmera aí no seu celular. Ninguém tem câmera no celular? Aproveita, meu gêmeo digital está na tela. Olha que bonitinho. Você tem gêmeo digital? Esse é o meu. Conectem-se. Vamos ficar conectados através do LinkedIn. Eu faço muitas publicações, replico várias notícias e também faço publicações autorais. Mas isso não é o importante. Aqui é só a desculpa para a gente estar conectado. Ok? Posso mudar de slide? Bom, em novembro do ano passado, quando o Eduardo me convidou para essa sessão, para fazer essa apresentação, eu estava voltando dos Estados Unidos e eu estava muito empolgado com um tema em particular, que é o Smart Manufacturing. Eu vi algumas situações, alguns exemplos que me deixaram
maluco com a ideia de falar sobre esse tema, alertar as empresas brasileiras. No entanto, eu não sei se vocês viram, mas no programa original e para esse programa que a gente tem hoje, o título da palestra mudou um pouquinho. E tem uma explicação para isso. A explicação é que, com o passar dos dias, eu cheguei à conclusão, e discutindo com algumas revendas, e depois de fazer algumas viagens e contatos com alguns clientes, eu percebi que a questão ainda não está, o grande desafio não está na digitalização propriamente dito, mas sim no garantir a flexibilidade das empresas de modo que resultados maiores e melhores possam ser alcançados. Quando a gente fala de Smart Manufacturing, a gente está num nível um pouquinho mais avançado em termos de digitalização, porque aí a gente já começa a falar sobre um nível de automação muito maior e um nível de gestão digital, através da digitalização. Então, transporte de mercadoria do ponto A para o ponto B, do ponto B para o armazém, ou do armazém para uma estação de trabalho, através de AGVs. Ou carrinhos, né? Robozinho que fica andando na fábrica. Então, essas coisas vão chegar o momento do Brasil, mas eu acho que, principalmente para vocês que são tidos como pequenas e médias empresas, essa é uma realidade um pouco distante. Então, eu combinei com o Eduardo de trocar um pouco o contexto dessa apresentação para a gente falar sobre manufatura flexível, que é um estágio anterior ao Smart Manufacturing, na minha opinião. O que a gente tem como tendência hoje de mercado? Eu acho que aqui estão as 4 principais. Alguém discorda de alguma delas? Alguém não está passando por nenhuma delas? Vou sair da frente. Isso aqui atrapalha aqui, né? Quer que eu tire? Boa, né? Não sei se ajudou tudo, não, mas melhorou? É porque, na verdade, eu queria que vocês estivessem tudo aqui pertinho de mim, assim, ó. Que aí eu tinha a oportunidade de cuspir em todo mundo. Mas já que vocês estão longe, fazer o quê? Bom, está todo mundo inserido dentro desse contexto? Essas tendências deixaram de ser tendências e são características dentro das empresas de vocês? A complexidade dos produtos está cada vez maior? Os custos de produção e as operações estão crescendo dentro das fábricas? As incertezas proporcionadas pela cadeia produtiva não te faz ter certeza se você vai ter matéria-prima suficiente para garantir a produção? Essas são realidades? Entrega com qualidade da primeira vez? Ninguém está passando por isso, né? Vocês estão muito tímidos. É o horário? Porque eu tenho uma reclamação a fazer à diretoria, que esse negócio de evento às 7h30 da manhã não está com nada, bicho. Não, pô, a gente precisa de uma desculpa para chegar mais tarde na empresa, tem que começar pelo menos às 9h. É eu, hein? Difícil a beça. Vamos explorar um pouquinho esse tema da complexidade dos produtos, o que essa explosão de complexidade ela traz como consequência para as empresas e quais são as possibilidades que a gente tem
no que diz respeito a como mitigar ou como reduzir o fator complexidade do produto. Bom, eu não sei se vocês são dessa época, mas um Cássio digital, sabe? Aquele reloginho de Cássio digital, tinha mais ou menos 2.000 linhas de código para fazer o relógio funcionar. O meu não tem nenhuma, porque ainda é analógico. Eu gosto de estar com o pé ainda no analógico, pelo menos no que diz respeito ao celular. Mas vocês têm ideia mais ou menos quantas linhas de código um celular iPhone tem? De 2.000, nós estamos falando agora na ordem de algumas milhares de linhas de código. Eu não sei se vocês já perceberam, mas na hora que você bota o seu dedinho assim em cima de uma caixinha, ele treme. Aí fica tudo tremendo. Para quem já foi programador COBOL como eu, há alguns anos no meu passado, onde a gente tinha que para codificar qualquer sistema, a gente tinha que começar pela interface, definição de banco de dados, definição de banco de dados, a interface, onde você iria informar os dados e todo o processamento e o output. A gente tinha que codificar tudo, eram muitas linhas de código para fazer alguma coisa. Hoje em dia, as ferramentas de desenvolvimento de software, elas são muito mais simplificadas. No entanto, há uma complexidade de ferramentas diferentes e especialistas para produzir resultados satisfatórios. Alguém aqui já ouviu falar de soluções SaaS? O que significam soluções SaaS? Muita gente acha que uma solução SaaS é uma solução na nuvem. E, de fato, é uma solução na nuvem. Mas não necessariamente essa solução precisa ser acionada via browser ou via Chrome, qualquer aplicação. Ele pode ser acionado de qualquer outra forma, desde que todo o hardware que você necessite não esteja dentro da sua organização, ele esteja fora. Então, esse é uma pequena variaçãozinha de conceito que muitas vezes a gente não leva em consideração, e aí a gente acha que SaaS é só aquilo que é soluções baseadas em browsers, em navegadores de internet. E não necessariamente isso é absoluto. Ok? Então, a gente pode passar por isso de diferentes formas. Como lidar com essa complexidade? Hoje, uma máquina de lavar, me lembrei disso porque eu estou hospedado na frente da Whirlpool e eu tenho uma máquina de lavar e secar Samsung. Não é Whirlpool. Mas a bicha é complexa, viu? Você acha que são só meia dúzia de botões e vai funcionar? O negócio, o buraco é mais embaixo. Você tem que saber a sequência. Ele dá qualquer defeito, você tem que descobrir por que ele está gerando aquele defeito. Então, essa complexidade que a gente está vivendo, ela em produtos do uso do dia a dia, assim como ferramentas de software, elas tornam a nossa vida um pouco mais desafiadora. Como transformar esse desafio numa vantagem competitiva? Se você produz um produto físico, significa dizer que desde a concepção desse produto até a entrega do produto final,
você tem que ter absoluto controle sobre esse processo. Para alguns de vocês que já me conhecem há algum tempo, eu vou repetir uma expressão. Eu acredito na tríade. Na tríade: pessoas, processos, tecnologia. Sem pessoas, não há organização. Pessoas sem processos bem definidos, não tem organização. E sem ferramentas ou tecnologias para apoiar e manter esses processos, a coisa fica ainda mais complicada. Concordam? Então, a gente precisa trabalhar essa tríade. E essa tríade, quando a gente fala de complexidade de produto, ao integrar toda essa cadeia produtiva, a gente pode, da concepção do produto até a entrega ao destino final, ao nosso consumidor final, ela é vital. Ok? É onde você começa a perceber que há componentes que podem ser reaproveitados em outros produtos. E isso reduz o tempo de engenharia. Se você precisa fazer um recall de algum componente, você tem como saber exatamente qual é a parte, quantos produtos utilizaram naquela parte e acionar quem consumiu aquele produto. Uma das tendências também é que a gente precisa aprender a maximizar a utilização dos recursos produtivos. Eu gosto muito desse tema de maximização da utilização dos recursos produtivos, por um aspecto muito interessante. Em 2002, se não me engano, eu participei da primeira feira da mecânica da minha vida. Do lado do meu stand, começava o stand da China. E era a primeira vez que a China vinha participar de uma feira da mecânica no Brasil. Eles trouxeram um monte, a grande maioria dos estandes, eram uns 10 ou 15 estandes da China, eram de máquinas elétricas movidas a bateria. 2002, senhores. O chinês do estande ao lado não falava absolutamente nada em português. Mas na quarta-feira, ele já tinha sacado o que os brasileiros perguntavam quando chegavam no estande. E qual é a pergunta que o brasileiro faz? Quanto custa? Não é assim? E o chinês, sagazmente, aprendeu a responder em português com a seguinte pergunta: quantos containers? Quantos containers? Quantos containers? A China não existe custo unitário. Existe custo unitário somente quando se fala em volume, em escala. Essa foi o diferencial competitivo comparativo que a China trouxe para o mundo. O que a China tinha naquela época que nós não tínhamos? Mão de obra barata. E esse era o diferencial da China. Hoje, qual é o diferencial da China? Senhoras e senhores, um dos diferenciais da China está na educação, na formação de gente para lidar com novas tecnologias. Vocês sabiam que lá no Planalto tibetano está sendo construída a primeira hidrelétrica capaz de gerar 8 milhões de megawatts de energia
E essa construção, 70% dela vai ser feita com impressão 3D e inteligência artificial. Google. Bota aí no Google para ver se eu estou falando mentira. Google aí. Ora, se a mão de obra na China é barata, por que eles estão construindo uma hidrelétrica com impressão 3D? Porque a mão de obra já não é mais barata, gente. A mão de obra na China custa tão cara quanto aqui no Brasil. Em um futuro muito breve, tudo que a gente conhece de quinquilharia made in China irá mudar de continente. Anotem aí. Começaremos a ver, em muito pouco tempo, produtos made in África, em algum país da África. Vamos avançar. Gestão da cadeia de suprimentos e logística. Ninguém sofreu com isso, né? Na pandemia, não, bobagem. Foi quando se descobriu que não basta ter a informação, é preciso agir a partir dessas informações. É preciso monitorar de perto tudo que está sendo considerado na cadeia produtiva. Se falta um componente, o lote inteiro fica perdido. O Dilian, da Falcon, cliente de longa data, me ensinou que às vezes falta um transistor para montar uma placa. E aí a placa não sai por causa de um bichinho, um negocinho assim, ó. Você nem vê. Difícil. Qualidade. Alguém consegue imaginar produzir com baixa qualidade? Pode levantar a mãozinha assim? Não, eu consigo ver. Bom, eu vou levantar a mão então. As empresas podem não estar querendo produzir com baixa qualidade, mas estão produzindo com baixa qualidade. Ontem eu aluguei um Onix, 16 quilômetros rodados, vim de Joinville até aqui. O danado do carro está com a luz de bateria piscando, que eu não faço a menor ideia do que seja. Capaz de eu ficar na rua, né? Porque ele parar e eu não saber o que é. Mas me chamou muita atenção, porque eu não sou ligado em carro. Eu tenho um veículo automotor 2010 com 38 mil quilômetros rodados. Para vocês terem uma ideia do quanto que um carro é importante para mim. Quando eu entrei no Onix, 16 quilômetros rodados, eu fiquei atordoado com a baixa qualidade de tudo que eu botava à mão, da parte eletrônica. Cara, nós estamos há anos-luz do que deveria ser o ideal para os dias de hoje. E por que isso acontece? Vão colocar a culpa no custo. Mas eu não sei se vocês lembram da historinha lá do chinês, que respondia a pergunta de preço com outra pergunta. Qual era a outra pergunta? Quantos containers? Produção em massa. Para ter controle, flexibilidade e visibilidade, e ter uma manufatura de fato flexível, a gente precisa ter condições de integrar e estar conectado. Todos os sistemas têm que se falar dentro de uma perspectiva de que os nossos processos de produção estão revistos e ajustados, não para atender ao que vocês têm hoje,
mas para atender a um processo novo, a uma guinada no negócio. Eu quero me tornar líder na produção de componentes ou de eletrônicos, não é isso, Dília? Com uma característica: baixo volume. Esse é o meu diferencial competitivo. Quando o Dília me falou isso, que a Falcon usa isso como seu diferencial competitivo, eu falei assim, esse é um bom desafio, um desafio interessante, porque eu não sei se vocês sabem, mas toda empresa que produz componentes eletrônicos trabalham com alto volume. Porque aí o preço cai, simplifica a aquisição de materiais. Mas ao querer se diferenciar pelo baixo volume, o cliente pode pedir uma placa, um componente. O que isso vai gerar na cadeia de suprimentos da Falcon? Qual é a consequência disso na gestão da fábrica? Eu estou tentando convencê-los de que, se essa continuar sendo a estratégia da Falcon, o OEE, alguém já ouviu falar de OEE? Overall Equipment Efficiency? Faz pouco sentido. Por quê? Se você é baixo volume, a sua eficiência vai ser baixa porque você tem que considerar um monte de troca. Então, você usar esse indicador talvez não faça tanto sentido quanto usar o indicador On-Time Delivery in Full. Pedidos entregues na data prometida e completos. Fica a dica. Desculpa por nomear a Falcon, mas eu acho que isso é uma ilustração muito positiva da realidade de empresas pequenas e médias. A boa notícia que eu trago para vocês é que a Siemens, a empresa na qual eu trabalho hoje, é uma empresa que nos últimos 20, 25 anos vem investindo maciçamente em tecnologia. E agora eu vou contar um segredinho para vocês. Quem já ouviu falar o conceito de indústria 4.0? Ninguém? Vou levantar assim a mão, mesmo que timidamente, só para eu saber que vocês estão me ouvindo. Entendeu? Ah, muito obrigado. Vocês são muito gentis. Quem cunhou, ou quem fez a definição do que seria a indústria, o que é a indústria 4.0 nos dias de hoje? Quem inventou esse conceito? Alguém sabe? Governo alemão. Alguém sabe por quê? Porque o governo alemão, grande fabricante de máquinas e equipamentos, começou a perceber que a China iria incomodá-los. Então, há 20 anos atrás, começou-se a estudar o que a indústria alemã precisa ter de diferencial competitivo diante das outras indústrias, ou para fazer frente à indústria, sobretudo a indústria chinesa, que estava começando a produzir bens de capital a preços muito mais em contas do que a Alemanha era capaz de fazer. Não por um acaso, a Siemens e a Bosch embarcaram nessa história, e a Siemens iniciou a sua foi uma alavanca para continuar no processo. A gente já era líder de automação industrial e agora nós somos líderes em soluções de software para a indústria de um modo geral. E blá blá blá, blá 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 blá.
Estou acabando, viu, Eduardo? Se cortar o microfone, eu jogo ele daqui aí. Então tá, graças a Deus. Ele setou ali, não sei se vocês sabem, mas quem me conhece, eu falo pouco. Eu não gosto de falar. Mas quando eu resolvo falar, são 16 horas seguidas sem parar. Um exemplo de integração do que eu falei lá no início, está aqui no quadro. Está aqui para vocês verem. O que é essa integração do desenho à produção? É você ter ferramentas que apoiem o seu processo de trabalho ou o seu processo de negócio que possam realmente fazer diferentes. As tecnologias que estão ali descritas podem ser facilmente substituídas por outras ou de acordo com com a sua necessidade. Aqui a gente tem o APS, que é o objeto maior desse evento. Mas existem várias outras tecnologias que compõem esse cenário de integração para dar o quê? Para dar condições às pequenas e médias empresas a fazerem frente às principais tendências dos dias de hoje. Complexidade de produto, cadeias de fornecimento e logísticas complexos, entregas com qualidade e maximização da utilização dos recursos produtivos. Esses 4 elementos deveriam estar na cabeça de vocês como um mantra. Se você ainda não definiu o seu planejamento estratégico para os próximos meses, repense. Coloque esses 4 itens como suas metas, quantifique e comece a monitorar. Já vai ser um caminho enorme percorrido. Tudo isso requer uma abordagem multidisciplinar. Não adianta mais falar em logística sem envolver o pessoal de design de produto, porque no final das contas, esse produto final vai ser transportado de alguma maneira. Vai precisar de um pallet ou de 2. Você tem como equipamento para... que tipo de equipamento é requerido para colocar esse produto num trem, num navio, num caminhão? Essas coisas todas estão conectadas, gente. E prestar atenção a esses detalhes é essencial para a obtenção de vantagem competitiva. É o que vai diferenciá-los da concorrência. É o que vai gerar sobras no seu fluxo de caixa. Ok? Um outro elemento, antes de eu passar para o próximo slide, pequena e média empresa investe em hardware ou software? Tem alguém aqui que seja proprietário de empresa? Pode ser assim, até tímido assim. Na sua cabeça, investir num software ou num sistema para aumentar a sua capacidade produtiva faz mais sentido do que comprar uma máquina nova? Se a sua resposta for sim, muito provavelmente você vai sofrer as dramáticas consequências do mercado. Você vai desaparecer em pouco tempo. Porque não basta ter equipamento sofisticado. A minha esposa estava me contando uma história ontem. Ela é sócia de uma empresa de geotecnia, de exploração de solos, e aí eles estão avaliando a aquisição de um equipamento de 3 milhões de reais para perfuração de solo. E aí eu falei, como eu conheço a folha de pagamento dos funcionários deles, eu falei assim, bom, mas aí, antes de comprar, vocês contratam uma pessoa
pelo menos R$10.000 para operar essa máquina. Porque uma máquina de 3 milhões num funcionário que ganha salário mínimo... vai dar merda. Desculpa, vai dar problema. Essa é uma empresa francesa, 120 milhões de reais por ano de faturamento, e que está nessa jornada de digitalização. Eu trouxe esse exemplo para vocês porque a maioria dos exemplos que vocês vão ouvir aqui está pautado em Op Center, Planning and Scheduling. Mas esse é um exemplo de uma empresa que está combinando as várias tecnologias para aumentar a sua vantagem competitiva no mercado. Faz sentido tudo isso que eu falei? Sim, não, talvez. Hã? Mensagem entregue? Tudo bem? Mensagem final? Obrigado. Meu gêmeo digital para quem perdeu da primeira vez. Estamos conectados. Estou à disposição de vocês. Eduardo, amigos da PS3, muito obrigado pelo convite. Esse ano completam 24 anos que eu comecei a minha jornada em planejamento e programação avançados da produção, baseado em softwares de capacidade finita. Eu sou de Vitória, do Espírito Santo. Trouxe essa tecnologia da Inglaterra, mas o meu primeiro grande cliente, com muito orgulho, está no estado de Santa Catarina. E há 24 anos, esse cliente ainda usa essa tecnologia. É evidente que não é a mesma software de 24 anos atrás. Eles foram evoluindo, melhorando seus processos, mas sempre usando a ferramenta para suportar as transformações de negócio que eles passaram. Muito obrigado.